Olá, sejam bem-vindos ao programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Hoje nós vamos estar falando sobre a mediação em casos de alienação parental. Estamos aqui recebendo a doutora Patrícia Liberato. Ela é mediadora judicial e extrajudicial. Ela é formada em Direito há 20 anos, pós-graduada em Direito Público na Escola Superior de Advocacia, fez curso de capacitação nos métodos consensuais de solução de conflito pela Escola Superior de Advocacia, tem curso de aperfeiçoamento pela EPM, em Direito de Família, especialização em mediação familiar, curso de percepção sistêmica, a família ontem e hoje, da conjugalidade e parentalidade, e incrível arte de conviver, entre outros. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Vou te convidar agora para a gente iniciar. Muito importante nesse momento, principalmente nesse momento, né? Nós estamos aqui vivendo. Deixa eu ver aqui. Vamos aguardar. É só aceitar, Patrícia. Aguardando a Patrícia. Ótimo. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutora. Obrigado pelo convite. Feliz em poder participar dessa conversa para falar um pouco da mediação nos casos de alienação parental. E lembrando, que a mediação, sexta-feira que vem, vai fazer 5 anos. Vai estar fazendo 5 anos da Lei 13.150, que é a Lei de Mediação. Isso é um avanço, para todos. É um grande avanço para todos, não só para os operadores do direito, para as pessoas que estão a serviço da mediação de conflitos, mas para a sociedade como um todo. E você sabe que eu acho interessante, Patrícia? Vou te chamar de Patrícia, tá? E me chama de Vanessa também, que é um bate-papo. Tem nada de doutora aqui. Ok, doutora. Tá bom, doutora. Então, Patrícia, veja, por incrível que pareça, mesmo fazendo aí 5 anos de idade, você sabia que muitas pessoas ainda não sabem como funciona a mediação, não sabem o quanto a mediação está sendo extremamente uma ferramenta poderosa para resolver conflitos, conflitos em várias áreas do direito, não só no âmbito familiar, mas em várias áreas do direito, para que esses processos intermináveis, essas demandas que enchem tanto o judiciário terminem da melhor forma possível. Porque um dos pontos chaves da mediação é a reconexão, é você conseguir reconstruir a comunicação entre as partes. Então, eu acho que seria bastante interessante, Patrícia, você começar falando, o que é mediação, afinal de contas. E antes disso, eu só quero dar um beijo aqui nas pessoas que entraram. Lúcia de Paiva, seja muito bem-vinda. Simone, seja bem-vinda. Tânia Bico. Vamos lá, vamos começar então pensando, no conceito. O que é mediação? Sim. Então, a mediação é como você disse, restabelece esse diálogo, é fundamental isso, exatamente o que você disse, de restabelecer o diálogo, e é um meio alternativo de resolução dos conflitos, das controvérsias, e entre as partes, ela tem um elo continuado, o que quer dizer? Tem um exemplo, que eu acho que é melhor falar do exemplo, o exemplo clássico seria o divórcio. Tá me escutando? Estou te escutando perfeitamente. Tá? Um exemplo clássico de mediação é no caso de divórcio com os filhos. Os filhos é esse continuado, esse elo continuado. Só um minutinho só. Pois é. Então, dando continuidade ao que ela está falando, o que acontece? Por que os casos de mediação, Geralmente, quando as pessoas não conseguem mais entrar num consenso. Então, o conflito, ele toma uma forma, tão grandiosa que as pessoas não conseguem mais se comunicar.
E aí é nesse momento que elas geralmente procuram a justiça, né? Eu tô dando continuidade ao que você tá falando, no Desculpa, sentido... eu tive que Não, mexer. tranquilo, no Estava um sentido... barulho no fundo, eu não estava conseguindo falar porque eu escutava um barulho no fundo, eu tive que desligar. Peço mil perdões. Não, Então, imagina. voltando, o exemplo, né? A gente estava falando do exemplo, que é o filho, né? Que eles são os continuados, e muito se confunde entre mediação e conciliação, né? Então, esse termo fala, o que é uma mediação? É conciliação? Ambos são meios alternativos de resolução de controvérsias. Porém, a diferença é que na conciliação não há esse vínculo continuado. Na conciliação, as partes não têm vínculos. Um exemplo tradicional é a batida no trânsito, a colisão de trânsito, onde as pessoas não se conhecem. Porque vai ao azar de você bater no carro do teu irmão, muito azar, né? Aí teria o vínculo continuado, seria uma mediação, mesmo sendo batida de trânsito, colisão de trânsito. Então é fundamental para uma mediação ter esse vínculo continuado. Por isso que os mediadores não podem estar interferindo na fala, né? Cada um tem as suas experiências, cada um tem a sua vivência. O mediador não pode dar aquela opinião pessoal dele, né? Não pode intervir nesse elo. Então elas mesmas vão chegar nesse consenso da busca de restabelecer esse diálogo, muitas vezes perdidos durante a mediação, as sessões de mediação. Então, e em relação assim ao mediador, né? Porque nós falamos aqui bastante no programa, né, sobre variadas técnicas colaborativas de solução de conflitos, né? Então, hoje nós estamos aqui pelo direito de família, né? Mas indo um pouco além do direito de família. Quando o direito de família, o seu conflito chega ao ponto de deixar de ser um conflito de família e já entrar no âmbito criminal, que é o âmbito mais grave, né? Mais sério do direito. Quando o direito criminal vem conversar com o direito de família, porque o conflito chegou num ponto de se tornar um crime. E aí esse crime do assunto de hoje é a alienação parental. Então, assim, só para deixar claro, mediação de conflitos é um método, né? É uma maneira de resolução de conflito alternativo, né? Um método extrajudicial. Ele pode acontecer durante o processo, ele tem um momento de acontecer até antes do processo, né? Mas o objetivo principal é reconectar as partes que têm um relacionamento continuado. Então, no âmbito de família é perfeito, né? No âmbito familiar é perfeito, porque aquelas pessoas já tiveram um relacionamento ou possuem um relacionamento, mas a comunicação foi quebrada. O mediador, como já diz a própria palavra, né? Ele fica no meio, mediando essa conversa, né? E eu acho bastante interessante, Patrícia, a gente falar disso hoje, porque está dando continuidade ao assunto que tivemos ontem. E ontem a gente falou da importância do diálogo para os relacionamentos. Olha que legal. Né? Então, quando o diálogo é quebrado, ou seja, as pessoas não escutam mais o que o outro diz, as pessoas não se importam mais com o que o outro está pensando, sentindo ou fazendo, e elas querem simplesmente ter razão, né, e colocar o posicionamento delas, o diálogo é quebrado. E é aí que entra um mediador, alguém que se preparou, que tem conhecimento de técnicas no sentido de reconectar pessoas. E esse mediador, o que ele vai fazer? Ele vai ensinar, né? Ele vai ensinar, vai colocar regras para que possa acontecer de uma forma harmônica, né? Respeitosa. Ele vai colocar regras e ele vai dizer, olha, quando ela estiver falando, você não fala. Mesmo que você não concorde, acho que ela está inventando, este momento é o momento dela falar, ela precisa ser escutada. Esse exercício faz com que as pessoas comecem a perceber, então é isso que ele pensa. Quer dizer que ele faz tudo isso porque ele pensa isso de mim. Nossa, e não foi isso, né? Eu tenho até eu coloquei essa história real, mas ela é trágica, mas aquela história da comédia, né? Do trágico e do cômico, eles andam meio que juntos. E eu até coloquei essa história no meu Insta, né?
que é a história de um casal que nós fizemos uma mediação, Patrícia. E quando a gente chegou no final, a gente descobriu o motivo do divórcio. Foi um bife. Um bife foi o motivo do divórcio. Então a gente foi mediando, eles foram conversando, chegaram no dia do bife, que ele queria que ela fritasse o bife, ela não fritou, ninguém disse nada, e todo mundo pensou milhões de coisas, e no final era simplesmente um bife. Né? A falta de comunicação, né? A falta do diálogo, que daí a mediação traz isso. Essa volta do diálogo, a empatia, né? A escutativa. A escutativa é de você escutar o outro sem interrupções, né? Isso é muito importante desde o início, né, da mediação até o final, e que as partes saiam com essa novo paradigma, né, de escutar o outro para o resto, né, das suas vidas, né, que é importante isso para não estar acontecendo como o caso que você falou do bife, né, de por uma coisinha qualquer houve, né, todo esse transtorno que poderia ter sido evitado apenas por uma escuta, uma fala, a empatia ao outro, né? Patrícia, e eu trago aqui uma situação de um bife, mas eu trouxe só pra gente ter noção. Mas assim, quando são casos assim mais sérios, né? Interferência de parentes, né? Questões financeiras, dificuldade, questões financeiras. Então, tem uma série de outros fatores que influenciam na criação de um conflito de família que, por causa da falta de diálogo, vão desembocar num conflito onde a mediação é um instrumento poderoso de transformação. Então, antes de entrar na questão específica da alienação parental, Patrícia, eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência, porque você é uma pessoa que pronto, você já é bacharel em Direito há 20 anos, você sempre gostou da questão da criança e do adolescente, né? A alienação parental é um assunto que sempre te chamou a atenção. Você trabalha no Sejusc, né? Você trabalha com a mediação de conflitos na prática, dentro do fórum, do tribunal. Então, eu queria que você contasse, porque tem também a questão da mediação ser infrutífera. Não necessariamente porque fez a mediação vai haver uma solução. Né? Então me conta um pouquinho aí da tua experiência numa mediação frutífera, numa mediação infrutífera, como que se deu aí a situação? Legal ter abordado esse tema, né, Vanessa? Porque realmente é isso, né? Como minha chefe diz, a Cris, né, do Sejusc Vila Prudente, uma gratidão enorme de estar fazendo parte do quadro de mediadores e conciliadores lá, ela sempre ajudando muita gente. Ela diz uma fala que é tudo para essa parte frutífero e infrutífero. Ela fala, na dúvida do mediador, termo infrutífero. O termo infrutífero é quando não houve acordo, né? E o frutífero é quando houve. E o que ela quis dizer com na dúvida do mediador, termo infrutífero? É que se o mediador está na dúvida, mostra que as partes não foram muito convincentes, não tem a certeza de estar fazendo aquele acordo. A autonomia, que é um dos princípios da mediação, é a autonomia da vontade das partes. Se não é demonstrado durante a mediação que essa autonomia, que essa vontade fica ali explícita, né, certa, não tem como estar fazendo um termo frutífero. Então, mais vale um termo infrutífero, sem ferir os princípios do consenso entre as partes, deixando as partes à vontade para decidir, do que você impor, falar, não, tem que ser frutífero. Então, o que ela quis dizer? Não é a quantidade de termos frutíferos que faz uma boa mediação, e sim a qualidade. A qualidade com as técnicas, respeitando os princípios, isso sim é que vem trazer uma boa mediação. Então, a gente tem muita experiência nisso, né, de não se preocupar tanto, né, o código mesmo, ele diz, o Código de Processo Civil, ele usa o termo sucesso e insucesso, também vale para a mesma coisa, né, de não se preocupar com a terminologia, e sim com a qualidade nas mediações, né, que muitas vezes também a gente redige um termo como infrutífero, mas foi restabelecido o diálogo entre aquelas partes. E é isso que a mediação, como você disse no início, né, e como é o objetivo central da mediação, é essa boa comunicação e a pacificação, né, de todos, sem precisar e evitar aí números
de processos no judiciário, que muitas vezes é por uma coisa tão pequena, né, como no teu exemplo do bife, às vezes um fala uma coisa, um tom assim um pouco mais irônico, e isso magoou, porque a gente tem os nossos momentos, nos momentos que estamos mais frágeis, outros momentos que estamos mais alegres, então a gente tem que saber respeitar o outro nesses momentos e não levar tanto na forma violenta de se falar, né? Usar uma forma sempre com muito respeito a todos, né? E não sei se você quer depois que eu cito alguns exemplos de alguns casos, né? Porque a alienação, ela é quando a pessoa cuida, né? Há os cuidados. Eu tive um caso no Sejusc que foi uma alienação por uma avó materna, onde ela diga. Não, é que eu ia estar passando aqui algumas perguntas, eu não queria deixar passar tá. Né? O Fábio perguntou o seguinte, se essa mediação, se ela existe ata, como é que funciona a questão da ata? Na mediação eu vou falar no pré-processual, que é a que eu tenho mais, o que eu trabalho é no pré-processual, que é o Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, né? Existe um convite que é feito, a parte interessada, ela vai até o Sejusc e dá entrada com endereço, com os dados do conflito, sem precisar levar nada. Como é alienação, a gente vai falar de divórcio, oferta, então vai falar o motivo que e daí a outra parte ela vai ser convidada. É tudo um convite, não há uma obrigação, ninguém é obrigado a participar, não é uma intimação, quer dizer, é apenas um convite. Então a parte chega, participa, daí a outra parte é convidada, ela comparece e ela pode participar ou não. A gente faz um termo de abertura no início, onde a gente explica todo o procedimento, que são as técnicas e os princípios, e perguntamos se eles concordam em continuar ou não. E daí não tem ata, não tem nada, a gente faz tudo na hora, a gente explica do início ao final. E a gente vai perguntando para ver se está tudo bem entendido, para estar redigindo o termo. Aí esse termo, assim que as partes assinarem, a gente envia, né, para a responsável, que no meu caso é a Cris, onde ela vai enviar para a juíza e vai ser homologado. Vai ser tudo online, daí a gente passa uma senha, depois eles pegam uma senha, as partes, para puxar esse processo. Então não tem ata, não tem nada de procedimentos formais, eu posso estar falando aqui só do pré-processual. O processual eu não trabalho, então eu não vou estar sabendo explicar. Patrícia, esclarecer. Será que foi claro? É Fábio, né? É Fábio, a gente vai, eu vou te encaminhando aqui para a gente responder bem completo. No meu caso, eu trabalho também com a mediação de conflitos, né? O nosso escritório trabalha, só que nós trabalhamos com a mediação privada, né? No caso da Patrícia, Fábio, ela trabalha com a mediação pública, que é a mediação onde os mediadores, eles estão cadastrados no site do Conselho Nacional de Justiça, e aí eles são encaminhados para o Sejusc, né? E trabalham lá. Muitos, inclusive, trabalham até de forma voluntária, né, Patrícia? Até Sim. Porque precisam cumprir uma carga horária de estágio supervisionado para poder receber seu certificado e ficar no registro como um mediador. E esses são os mediadores públicos, né? Que você vai lá, você solicita e aí não é formal, como ela acabou de dizer, não existe uma formalidade, não existe uma ata e não existe uma obrigatoriedade da outra parte, né? E aí eu vou até trazer uma dúvida, no caso da alienação parental, como que funciona, se existe uma resposta, qual a quantidade de resposta de pessoas, porque como não existe obrigatoriedade, é simplesmente um convite, os alienadores, né, as alienadoras, elas costumam comparecer nessa fase pré-processual do Sejusc ou no caso de alienação parental é mais difícil?
Não, a alienação parental, ela aparece durante a mediação. Na hora que na hora que as partes dão entrada, o genitor ou a genitora, eles não, às vezes comentam e às vezes não, né? Então, assim, geralmente... Vocês nem sabem que é alienação parental. Vocês nem sabem que é um caso de alienação parental. Oferta, ação de alimentos, então, sempre ligado. E durante a mediação é que é constatado pela fala deles, que eles começam a falar, porque eu falei isso para a criança, ele está proibido porque ele não paga os alimentos, então ele está proibido de ver o nosso filho. Então a proibição, esse foi um caso de oferta, o rapaz entrou para ofertar os alimentos devido à proibição que ele tinha. Falava que ele não pagava, mas é que ele não pagava em dinheiro, ele dizia que pagava em espécie. E foi proibido de ver o filho. Então há uma alienação nessa proibição do contato com o pai. E ele ficou super emotivo durante a mediação e eles restabeleceram um diálogo e foi feito, o termo deu como frutífero, né, e restabeleceu o diálogo e ela começou a visualizá-lo de uma outra forma. Ela percebeu o carinho que ele tinha pelo filho, o amor, então houve, né, a parte da alienação foi interrompida, né, foi resultado positivo. Então a mediação, eu percebo que em muitos casos durante a mediação e é resolvido através dessa comunicação, porque muitas vezes a falta de comunicação e o tom do jeito que o outro fala e começa a envolver a criança no conflito entre eles, né? Acabou o conjugal, mas o pai e mãe vão ser eternos, né? Vão ser para sempre. E a mediação traz isso no meio da conversa, deles se ouvirem sem interromper, então traz essa parte da empatia, do espelhamento, né? De se pôr no local do outro. Então é bem interessante, está tendo bastantes casos positivos, embora eu não vou estar sabendo falar exato a porcentagem, mas está tendo muitos casos positivos. Patrícia, você sabe que agora você me trouxe algo que eu vou até pesquisar, você me trouxe uma novidade, eu não sabia disso que eu vou perguntar agora. Se as pessoas que procuram ser justas não chegam dizendo que é uma questão de alienação parental, e elas vêm simplesmente para resolver questão de guarda, visitação. A gente não gosta da palavra visita, mas é o que é usado juridicamente, né? A gente gosta de usar a palavra convivência, a gente mexe muito para a mudança dessa nomenclatura, mas por enquanto a palavra jurídica utilizada é visita. Então, casos de guarda, de visitação, de pensão alimentícia, então eles procuram por isso, eles não falam a palavra alienação, eles não chegam lá e falam, olha, eu quero uma mediação porque está acontecendo uma alienação parental, eles não dizem isso. Não, porque muitas vezes nem eles sabem, eles não sabem o que eles estão fazendo. É tão deles que eles não percebem. E o mediador também não pode falar, olha, você está cometendo uma alienação parental. Então, com técnicas, né, com técnicas de mediação, a gente vai fazendo com que o outro enxergue de uma outra maneira, sem precisar falar, você está se a gente mencionar isso, olha, você está cometendo, aí começa o conflito mesmo. Então a gente está lá para resolver, né, e não para causar mais discórdia. Então muitos não sabem mesmo o prejuízo que dá e o que é alienação parental. E você sabe, Patrícia, que eu tô achando muito incrível, eu tô aprendendo aqui muito com você hoje, porque assim, como eu trabalho com a mediação privada, no meu caso, quando as pessoas me procuram, elas me procuram sabendo que comigo elas vão pagar, né? Tem um valor, é particular, é privado. Os clientes que me procuram, eles vêm falando a palavra alienação parental. Então é um outro público. Eles não chegam para mim falando, olha, doutora, eu quero ver a guarda. Não, eles vêm e falam, doutora, eu estou sendo vítima, meu filho é vítima de alienação. Eles vêm, então quer dizer, eles já têm a consciência da alienação parental e eles já vêm falando de um crime dentro da família. Quer dizer, então, que a gente precisa estudar isso, hein? O perfil das pessoas que procuram o Sejusc nem sabem o que é alienação parental. Estão cometendo um crime, estão, talvez, destruindo a vida. Talvez não, a alienação parental, ela destrói a vida
da criança e do adolescente, através da psique dele, das emoções. Vai ser uma pessoa com muitos problemas, né? Então, estão fazendo isso sem saber que estão fazendo. Então, olha que informação importantíssima que você trouxe. Só para complementar a pergunta do Fábio. Fábio, o caso do Sejusc é um caso gratuito, né? Então, a pessoa vai até lá, ela não paga por isso, né? Quando você busca uma mediação privada, que aí é geralmente uma câmara de mediação, né? Ou um escritório mesmo de advocacia que tem esse serviço, aí nesse caso tem a ata, aí já é mais direcionado, já é uma coisa bem... porque você está pagando por isso e o escritório já é direcionado para isso. Então, neste caso, é feito todo documentado. E aí ele perguntou assim, e quando é frutífero, já se pode na mesma hora ir para a audiência de instrução para homologar o acordo com o juiz? Ô Fábio, não tem mais audiência de instrução, porque a palavra audiência de instrução é instruir, né? Ou seja, é trazer, instruir é a mesma coisa que ensinar, né? Vou colocar um sinônimo. Ensinar é ensinar o juiz, trazer para o juiz todo o conhecimento que ele precisa para poder tomar uma decisão no processo. Se você na mediação conseguiu compor um acordo, então o juiz não decide mais. O processo é extinto, né? É extinto por resolução do conflito sem que ele precise avaliar o mérito, porque o mérito já foi decidido entre as partes. No caso de uma alienação, tem uma criança, né? Então, como foi uma mediação, os direitos da criança foram respeitados, o Ministério Público precisa só dar o parecer, porque sempre que tem criança, o Ministério Público, que ele é o responsável, né? Ele é o fiscal, né? Vamos colocar assim, ele que fiscaliza se os direitos da criança e do adolescente foram realmente respeitados, e a partir do parecer do Ministério Público já é homologado, não vai ter mais audiência, a não ser que algo tenha dado errado com a mediação, que isso pode acontecer, né, Patrícia? Já aconteceu algumas vezes. Do mediador ter se atrapalhado ou ser novo ainda, né? E nesse caso ele não ter respeitado, alguma coisa ter passado ali, e aí o Ministério Público dá um parecer desfavorável para o acordo. Aí o processo continua, né? E a Andréia advogada, ela disse assim, apenas uma contribuição de uma mediadora apaixonada. Para mim, uma boa mediação nunca será infrutífera. Sempre será frutífera quando levar à reflexão. Perfeito. O acordo pode não ter sido feito, porém sempre haverá ganhos para todos os envolvidos. Perfeito, André, é verdade. Porque mesmo que não tenha chegado no acordo, a semente foi plantada, né? Existiu uma reflexão sobre a questão e de alguma maneira um ouviu o outro. Então, pode não ter feito o acordo ali, mas uma semente foi plantada, né, Patrícia? Sim, é a qualidade, né? Não é a terminologia entre frutífero e frutífero, e sim a qualidade, né, da mediação e as técnicas sendo aplicadas corretamente e respeitado sempre a vontade das partes, né? É o fundamental. E aí veio outra questão aqui, que a mediação pelo Sejusc foi marcada e remarcada várias vezes devido ao Covid. E foi interessante essa pergunta aqui. Não está sendo feito de forma online, Patrícia? O trabalho remoto ainda tem fóruns que estão implantados, mas não são todos. Então, vai ser implantados nas mediações remotas, mas ainda é uma coisa nova. Nessa parte de pré-processual está sendo novo ainda essa parte do trabalho remoto, devido a essa pandemia que veio, né? Então, teve que realmente estar cancelou no dia 16 de março, e tem um aviso até 30 de junho, por enquanto, né? Podem estar prorrogando mais esse prazo, mas a gente parou dia 16 de março e o aviso está até agora dia 30 de junho. E provavelmente, né, como o doutor acho que ia falar, novamente. De pessoas é muito intenso, né? São
audiências atrás de audiência, a quantidade de pessoas, então fica bem complicado mesmo. O fórum está abrindo para atender toda essa demanda, e uma demanda grande, né, graças a Deus. Agora aumentou. Bons resultados, por isso do número grande de demanda, né, de procura. A Andréia, né, a doutora Andréia, trouxe uma informação que inclusive é uma oficina que a gente já faz também, um projeto que foi idealizado pela doutora Vanessa Alfiero, né? Ela criou uma oficina de pais e filhos, né, que está funcionando em algumas comarcas, tem algumas comissões de direito sistêmico que estão colocando em prática essa oficina. É uma oficina muito, muito interessante. A gente também trabalha com essas oficinas, né, com esses trabalhos, porque é como se fosse uma educação, né? Eu fiz um trabalho em Pernambuco. Em 2010 eu comecei esse trabalho junto com um projeto que a gente tem, um projeto social chamado As Comadres. Ele é um projeto que era as comadres mesmo, assim, um monte de mulher, né, apadrinhando o projeto. Então, a gente se reunia, né, para discutir e colocar em prática algumas ações. A gente fez muita coisa. E uma delas foi criar um curso para educadores familiares. Então, a gente formava pessoas para multiplicar o conhecimento, levando esses princípios, levando todas essas técnicas para pessoas comuns colocarem nas suas vidas, na prática, né? Então, a formação de educadores familiares e sociais tinha certificado, o governo do estado também colaborou com isso foi no estado de Pernambuco. A gente deu continuidade e hoje a gente faz isso também. Tem essa parte no curso que a gente dá, que é a matemática das relações. Porque a gente percebeu que quando as pessoas são educadas, né, não estou chamando as pessoas de mal educadas, eu estou dizendo que a gente educa porque a gente ensina toda essa visão que a gente acabou adquirindo por causa da experiência de vida. Então a gente ensina, né, para que não venha depois parar na justiça por causa de um bife, né, por causa da interferência de parentes, por causa da questão financeira, por causa dos filhos, porque não sabem lidar com a situação. Às vezes, Patrícia, por causa de religião, né? Então, são fatores que levam a uma tragédia, porque quando chega na alienação parental, nós estamos falando de crime, é tragédia, né? E chegam por quê? Porque não souberam, não foram educados num relacionamento, né? Sim, mas perfeito. eu tava... É fundamental isso mesmo, né? Essa educação e passar, né, essa informação a todos, né? Então, a colaboração de todos, né, para estar ajudando o outro a ter essa informação, né? Das oficinas eu participei, assisti algumas de uns colegas, no Salvador, aqui da Vergueiro, no Guarujá também eu participei das oficinas que você comentou de pais e filhos, é excelente mesmo nessa área de prevenção, né, da alienação. Então, ali também o pessoal das oficinas, eu percebi que eles também, os pais, né, que são separados, fica o pai em uma sala, a mãe fica em outra, geralmente para já não gerar o atrito e não começar briga, então eles separam, né, nas oficinas. E é justamente isso, a prevenção e a orientação para não haver alienação, para que a criança tenha o seu desenvolvimento saudável, né? Porque desde a infância, falar, ele é pequeno, ele não está entendendo. Sim, ele está entendendo. Fica no subconsciente da criança. Isso reflete na vida adulta, reflete na adolescência. Na adolescência acaba pegando um pouquinho mais, né? Que é aquela fase entre criança e adulto. Então, é muito importante trabalhar isso, essa conscientização do como tratar os filhos, de o que fazer que vai ser bom para ambos, né? Para o pai e para a mãe, como para a criança e para toda a sociedade, né? Porque um adulto que não tem, a criança quer dizer, que não tem uma boa orientação, ela leva isso para a vida adulta dela também. Então, se torna agressivo, às vezes muito pacato, tímidos. Então, traz transtornos que vai percorrendo pela vida. Então, é essencial isso que você falou, né? Dessa informações das oficinas, dessa comadre. É comadres? Né? As comadres. Esse trabalho é perfeito, né? E a palavra é assim, a palavra é comadres.
né? Não é comadres, comadres. São mães coabitando, né? É um trabalho para mães, para mulheres, né? Mães coabitando. Por quê? Porque essas mulheres, elas ensinam, né? Elas ensinam, e por isso também a oficina separa pais de mães, para que entendam a sua posição diante dos filhos. A posição de pai é muito, extremamente importante e a posição de mãe é muito, extremamente importante e definida. Quando a mãe quer ser pai, ela estraga tudo. Quando o pai quer ser mãe, estraga tudo. Quando inventa um tal de mãe, aí que não dá. Pernambuco desmantelo total. Então, pai é pai, mãe é mãe. Então, cada um vai aprender a sua posição de filho, como que ela se dá, o que é importante, o que o filho precisa que cada um pode fornecer. Então, é muito bacana isso. Então, foi criado primeiro o projeto As Comadres, que é para trabalhar as mães e a educação familiar. E aí foram as educadoras familiares e sociais. A gente fez esse trabalho e fez toda aquela parte voltada para mulheres. Depois que a gente foi para o projeto Libertar, uma nova oportunidade, que foi um projeto voltado para presidiários presos por causa de Maria da Penha. A gente fez uma pesquisa dentro dos presídios, descobrimos que eles foram vítimas, quando crianças, de alienação parental, né? A gente começou a trabalhar, então, a alienação parental. Desde 2010, alienação parental. E aí a gente começou a acolher todos. Os homens primeiro, depois crianças e adolescentes, depois pessoas idosas, depois pessoas portadoras de deficiência, todos aqueles que fazem parte da família, como um todo, né? Mas é bem legal, é as comadres. E eu acho importante a gente falar aqui, né? Tem alguém rindo aqui, desmantelo total. Você ia falando de uma avó materna, né? A respeito da alienação parental. Você ia dar esse exemplo. Nesse caso, né, a alienação veio através da avó, porque a criança ficava na casa da avó materna, e a avó materna ficava o dia inteiro, o tempo inteiro, o tempo de permanência dessa criança na casa dela, ela ficava falando que a mãe era uma drogada, que o pai era um bandido, e ficava azucrinando a vida daquela criança o tempo inteiro. A criança chegou um momento que ela não queria mais ir para a casa da avó. E daí a mãe questionou por quê. Daí ela falou, porque a vovó fica chamando você de drogada e o papai de bandido. Então veio na mediação, a avó já chegou na hora que ela entrou já num estado emocional já em choros e muito alterado, e falava meu filho, eu achava que era filho dela, porque até então eu não sabia como que era, o que estava acontecendo, até eu pedi a documentação, a certidão de nascimento da criança e percebi que a mãe era outra pessoa que estava totalmente calma e concentrada, e a genitora explicou que a mãe dela costumava fazer isso. Então, assim, ela queria a guarda unilateral porque ela dizia que a filha era drogada, que o pai era bandido. Então, e constantemente fazendo isso com a criança, enquanto que a mãe dizia que não, que a mãe dela era descontrolada, que aquilo tudo era uma mentira. Então não cabe nós, mediadores do julgamento, e ver quem que está com a razão, investigar e ficar instigando para ver aquilo se é verdade ou não. Nesse caso teria que ser trabalhado melhor essa parte emotiva da avó materna e tentar fazer uma mediação com quem ela parasse que ela conseguisse enxergar a filha, né, de outros modos, né? Mas não teve jeito, né? Esse foi um caso infrutífero, porque ela não conseguia nos ouvir, houve bastante, a parte emotiva muito abalada entre ela e a filha, e daí foi aconselhado, né, a procurar outros profissionais, porque nesse caso tem que ser procurado, não é através da mediação, quando não tem o diálogo, não tem escutativa. Então foi aconselhado a procurar psicólogos, né, para estar acalmando aquela avó,
E o advogado também, né? Que muitas vezes no Sejusc que ainda não é obrigado ter o advogado presente. Então, pode ter ou não. A gente pergunta, né, se estão à vontade para fazer o termo sem o advogado. Agora, qualquer dúvida jurídica a gente não pode esclarecer, mas a gente percebendo que há algum problema no caso de alienação, não tem como a gente fazer. Se aquela alienação é resolvida, a pessoa não percebeu o que estava cometendo e é resolvido, a gente segue, porque a gente percebe que houve uma ignorância na parte das partes referente àquilo. Não tinha a certeza, né, de que estavam cometendo uma alienação. Então dá para ser trabalhado. Mas nesse caso não conseguimos trabalhar, né? Então foi indicado para que fosse procurar ajuda de terceiros, né, de advogados, para estar orientando como a questão da alienação, de como proceder, se ela quer mesmo a guarda unilateral, ela tem que comprovar tudo isso, que o pai é bandido, que está afetando, né, a criança, o neto. Ela também tem se tem os cuidados, né, da criança, do neto, ela tem que preservar, né, a saúde física e mental dele, né. Então, foi aconselhado, no caso, a ajuda do advogado, de um psicólogo, que sempre é importante os dois, né? Em casos de mediação, sempre é aconselhável essas duas partes estarem trabalhando em conjunto. Tá dando para me ouvir? Parece que ficou mais baixo. Dá para me ouvir? Ficou um pouquinho. O meu tá mais baixo também? Tá mais baixo também. Eu acho que o seu telefone deve ter tocado, será? Sei, não escutei aqui. Tá, mas enfim, vou falar mais alto. O que acontece, né? A Lúcia, né? A Lúcia maravilhosa, ela é uma das comadres de Pernambuco, né? É minha mãe e ela participou desse projeto comigo, assim, ela participou de muitas coisas dentro desse projeto. Nós cuidamos de muitas mulheres, né? E aí ela colocou aqui que o amor de netos é lindo e essa avó era doente, insegura, ela está trazendo essa visão. E aí o que eu quero trazer aqui para todos é que realmente a alienação parental, o alienador, com certeza ele está doente. Não vou dizer que ele é doente, mas ele é uma pessoa que está doente. Então, quando ele é olhado também, quando ele é cuidado, a alienação tem alguns graus de alienação, né? No caso de graus severos, né, já é um caso bem mais complicado, né, onde o alienado, a criança ou adolescente, às vezes chega ao ponto do suicídio por causa da alienação, né? Então, são casos severos, já é mais difícil. Mas, assim, desde do mais simples até o severo, o alienador, ele está doente, sim. Ninguém vai fazer isso com alguém que é seu próprio filho, seu próprio neto, né? Alguém da tua família, né? Uma criança. Ninguém vai fazer isso estando bem, não tem condição, né? Alguns alienadores têm consciência, né? E aí são os graus severos, mas ainda assim eles estão doentes, né? A mediadora Luciana disse assim: doutora, no judiciário, o relatório técnico social não ajuda. Esperamos tanto a posição do setor e eles ficam sem posicionamento, claro, são muito técnicos. É verdade. Esses relatórios, na verdade, cadê? Deixa eu organizar, que alguma coisa aconteceu. Vocês estão me ouvindo? Me disse sim, como é que tá? Tá um pouco baixo, mas dá para ouvir, mas tá baixo. Tá bem baixo, né? Então, a questão da alienação parental, nós estamos trabalhando bastante nesse sentido, e é daí o movimento que eu estou fazendo, por isso também nós estamos aqui fazendo esse programa todos os dias, né? Então, é a área que eu vim me especializando durante esses anos, que foi exatamente a violência doméstica, a Maria da Penha e a alienação parental. E o que acontece? Nós estamos fazendo esse trabalho para que o judiciário, para que a sociedade, né, para que as pessoas se envolvam com essa causa. Por isso que o slogan desse programa é para quem acredita no poder das redes. Nós estamos trabalhando
no fortalecimento, na criação, no fortalecimento de uma rede, né? Uma rede voltada para a harmonização, para a solução dos conflitos familiares, para a solução dos crimes familiares. Nesse caso, nós estamos falando de crime, né? Então, realmente, nós temos juízes, por exemplo, que eles não, quando eles leem a palavra alienação parental, eles já não levam adiante aquele processo, né? Porque existe toda uma questão por trás de tudo isso, que é uma mente coletiva, uma crença, né, formada na nossa sociedade, uma postura de não olhar para algo tão doloroso, que está gerando um problema para toda a sociedade. Ele é uma questão de interesse público, porque essas crianças, o que gera com tudo isso? Gera depressão, gera todas essas doenças psicológicas, mentais, sabe? Borderline, bipolaridade, suicídios, né? Semana passada nós estávamos com um pai que perdeu a filha se suicidou, né? Um caso como esse, né, que a gente não pode afirmar que é alienação parental porque nós não tivemos uma condenação transitada em julgado. Mas antes de falecer, ela deixou uma carta dizendo o que estava acontecendo na casa, né, em relação à própria mãe. Então, nós temos aí histórias e indícios e comprovações de quanto a alienação parental é perigosa e como também ela demora. Às vezes, uma condenação de alienação parental, quando ela realmente finaliza, aquele pai, por exemplo, que estava afastado do filho, e toda a parentalidade, né, os avós, os tios e todo mundo que pertence àquele grupo, que também foi afastado, né, por consequência, essas pessoas já perderam o vínculo com aquela criança, de tanto tempo que demora o processo. Então, por isso que nós vamos buscar caminhos, não só para poder resolver a situação da lei e do andamento do processo, mas para cada caso conseguir resolver de uma maneira rápida, né? A alienação parental é algo perigosíssimo, é algo destruidor para a criança e para o adolescente, e para aquele que é alienador, ele também acaba perdendo, né, a própria vida, porque ele entra nesse processo e ele se atrapalha emocionalmente, psicologicamente e principalmente quando ele é condenado, né? Isso para ele é uma destruição total, né? A mediadora Luciana falou: como mediadora me sinto angustiada quando há comprovação de alienação e nada é feito para salvar as crianças deste mal na vida delas. Então, Luciana, na verdade, já existe, já está acontecendo, esse é um movimento mundial, eu faço parte desse grupo, né? E nós estamos conseguindo resolver essas situações, tá? Depois, se você tiver interesse, entre em contato com a gente, para você também vir fazer parte disso. É um movimento, nós precisamos disso, é uma causa, a gente precisa de muitas pessoas para ganhar força. Nós estamos trabalhando não só no Brasil, como fora do Brasil, né, procurando organismos internacionais, inclusive, porque tanto o Brasil como outros países que não estão agindo de acordo com a alienação parental, mas são signatários de tratados internacionais de direitos humanos. Então, nós temos base para isso, né? E, por enquanto, caso a caso, nós estamos usando as técnicas e todo o conhecimento que a gente tem de resolução de conflitos extrajudiciais, tá? Então, se tiver interesse, procura a gente, vem fazer parte do grupo que tem bastante trabalho, mas também tem assim, muita bênção, tá? Eu vou até aproveitar para fazer uma propaganda aqui, que está aberto o primeiro módulo da matemática das relações. O primeiro módulo chama-se Pai Transformador, está aberto, é só entrar no site www.vanessapaiva.com.br. Entra lá e se informa direitinho do que é, porque é exatamente esse movimento para que as pessoas possam caminhar conosco, tá bom? E deixa eu te perguntar também, eu queria que você trouxesse alguma coisa que envolvesse a questão da religião, que eu acho bastante interessante, quando, por causa da religião, a família é desfeita. Olha que coisa. Teve um caso, né, no Sejusc, né, do ano passado, no início do ano passado, já há um tempo,
não é muito... Teve um caso que eu peguei, não é direto, mas ocorreu, foi um divórcio, um pedido de divórcio, e foi alienação porque durante o divórcio eles estavam certos, boa comunicação, e quando chegou na hora de falar sobre a guarda, visita e alimentos, a genitora comentou: não, isso é impossível, impossível porque a religião dele eu não permito que meu filho participa, é errada. Então ela dizia que ela não ia admitir que o filho participasse da religião e falou: tua família é toda errada. Aí o genitor disse: não, mas eu desde pequena é minha religião. Então ela falou: mas eu não concordo e não vou permitir. Então ela proibiu até mesmo as visitas. Então a gente acabou não conseguindo, a gente fez o divórcio, porque a mediação ela pode ser total, né? O termo pode ser total ou a parte que concorda, né? Não pode, aí, nesse caso das guardas, visita e alimentos, foi deixado para uma ação futura, né, se fosse necessário. Mas houve ali também essa parte da alienação que não teve como, com a minha comunicação, com as técnicas, não chegou ao alcance da genitora mudar aquela ideia de aceitar a cultura dele. E ele explicou que desde o início, então não é de agora que ele começou, ela já, durante o casamento, ela já sabia que havia aquela religião, e ela tinha a religião dela. Então necessita ter esse respeito, né? Respeito de cultura, né? De religiões. Então nesse caso não conseguimos tratar, mas foi triste ver, né, essa parte da religião interferir. E o genitor, ele comentava que a criança ele queria frequentar, ele gostava da religião do pai, e a mãe não concordava. Então ficou aquela briga. Imagina a cabeça da criança: por que a religião é o meu pai, por que ele está errado? E ele frequentava, né? Então, conforme a criança foi crescendo, houve até o divórcio foi através disso, né? Porque a criança ficou, acho que estava com 5 anos, e começou a entender, e ele queria participar da religião do pai. Então foi um caso um pouco triste, né, de não ter alcançado ali a harmonia entre eles, porque imagina, o casamento terminou por causa da religião e estava havendo uma alienação parental também por causa dessa alienação, por causa da religião, né? Então é bem complicado, é bem delicado, né, esse tema dos preconceitos, né, de culturas. Então é de levar informação para que as pessoas comecem a enxergar o outro, né, e aceitar essas diferenças de cultura, de religião. Você sabe, Patrícia, que tem um pouquinho da visão sistêmica, né? Porque o que acontece? Algumas pessoas realmente casam ou vão morar juntas, né, união estável, com religiões diferentes, né? Religiões são diferentes já por causa de uma cultura diferente. E geralmente a pessoa, ela participa, geralmente, né? Não todo mundo, mas a maioria das pessoas participam da religião que já vem da tua família de origem, onde você foi criado. Existe um direcionamento. Então, o que a visão sistêmica traz? Que a gente, por causa de uma lei do pertencimento, né? Onde a gente quer pertencer à nossa família, então a gente começa com um processo inconsciente de lealdade. Essa lealdade faz com que a gente permaneça com algumas crenças, alguns padrões, né, que já são da nossa família de origem. E aí você segue aquilo. Quando as pessoas casam sem ter uma visão sistêmica da questão de honrar a família e tudo mais, e casam pensando que depois eu vou mudar essa pessoa, eu vou casar com ele, mas eu não concordo. Eu não concordo com as crenças, eu não concordo com a família, então eu vou casar, né? E eu vou afastar ele dessa família. Eu vou afastar ele da mãe dele, né? Eu tô falando como se fosse uma mulher falando, mas da mesma maneira um homem. Né? Eu vou afastar ela dos pais, porque todo mundo é errado aí. Isso não, a minha religião não aceita. Eu vou mudar ele, né? Vou fazer ele se converter, mudar de religião.
e casa com essa expectativa. Aí já existe um processo de alienação de adulto, né? É exatamente um relacionamento abusivo. Por quê? Porque você não acolhe quem vem com ele. Ninguém vem sozinho, né? Casou comigo, vai vir comigo a minha mãe, o meu pai, a minha história, os meus irmãos, meus primos. Vai vir todo mundo junto, eu não venho sozinha. E também tudo que a gente tem de bom e tudo que a gente tem de ruim também vai vir, porque faz parte daquela pessoa, né? E isso agora o novo casal vai trabalhar o que tem de ruim, né? Que entende como ruim. Vanessa, o que é ruim? Por exemplo, uma pessoa violenta é ruim. Ela vem de uma família violenta, ela é violenta. Agora ela vai olhar para isso para poder se desenvolver e aquela outra pessoa vai, sabendo disso, colaborar. Mas no caso cultural, religioso, você querer sem a outra pessoa querer, por isso que a gente fala tanto do namoro, Patrícia. No namoro a pessoa vê se ela quer mudar. Se ela quer, se ela tem a intenção de mudar alguma coisa nela, porque pode ser que ela não tenha, e você acha que você vai mudar nela, você não vai, porque ela não quer. E aí, é lógico que já começou ruim, né? Já começou querendo afastar da religião, afastar dos sogros, afastar de todo mundo, e ainda gera um filho. É complicado. Enquanto o filho é pequeno, o outro pode até aceitar na relação abusiva. Não, eu não vou criar confusão com a minha mulher, não vou criar confusão com meu marido, eu vou deixar, não vou levar a criança e tal. A criança cresce, começa a escolher, porque é assim que funciona, né? Na visão sistêmica, a criança ela sempre escolhe aquele que é o excluído. Aquele que é... Esse é o que a criança escolhe. Porque ela é leal ao sistema, então ela vai querer fazer tudo o que ele era proibido de fazer. Né? E aí vem divórcio, alienação parental, é lógico, porque já começou desse jeito, né? A Melanie disse o seguinte: há muitos anos observo falta de comprometimento dos próprios órgãos fiscalizadores e falta até de sensibilidade dos operadores do direito em se tratando de um assunto tão delicado. Então, Melanie, né? O que acontece, Melanie? Os operadores do direito, né? Do grupo que eu faço parte, e honro bastante, não tinham despertado para isso ainda. É muito incrível, você fala com advogados, né? E eles não despertaram para a questão da alienação parental, né? Eles não despertaram, eles estão começando a despertar para o direito sistêmico, para as técnicas alternativas de mediação de conflitos, as técnicas como a mediação de conflitos e outras, né, de negociações, práticas colaborativas. Estão começando a despertar para a justiça restaurativa, justiça de paz, porque na própria faculdade, né, Patrícia, nós somos ensinados a combater, né? A gente é ensinado para guerra, a gente não é ensinado para paz. Então, isso é uma consciência, eu falo, é uma nova consciência jurídica, onde alguns despertaram para mudar isso. Então, são advogados terapeutas, né? Que já tem esse olhar multidisciplinar e uma aplicação de trabalho interdisciplinar. Porque assuntos como esse são muito delicados, envolvem emoções, envolvem vidas, né? Não são números, não são processos, são pessoas. Então, é uma formação muito mais abrangente do que simplesmente o conhecimento técnico e jurídico, mas um conhecimento de comportamento, um conhecimento de alma, de mente humana, né? Eu vou agradecer a tua presença, Patrícia. Foi uma honra te receber. Agradecer a todos. Eu deixo você com as considerações finais, que o nosso tempo passou. Eu que agradeço. Foi um prazer estar nessa conversa. Aprendi muito com você também, né? Bom esse bate-papo. É uma troca, né? E é essa consciência, né, de a gente tá divulgando para estar trazendo essa pacificação, né, e trabalhar com essa parte de alienação parental tão importante para a vida de todos, né, de todas as crianças e de todos, no geral. Agradeço muito, doutora, a participação. Que bom, Patrícia. A Tânia Bico colocou aqui: não posso deixar de comentar. Assisto quase todos os dias esse programa. Me permitam essa observação.
Deixa eu ver a observação. Harmonia e congruência entre as palavras e a imagem dessa live, as cores das protagonistas e ambiente. Gente, é mesmo! E ambiente. Azul, branco trazem leveza, clareza, serenidade. Gente, a gente está com as mesmas cores. Olha que incrível. Sem combinar, né? Não tinha reparado também. Muito harmônico. Uma boa observadora, né? De alienação parental sem precisar passar pela justiça e por todo esse sofrimento. A gente tem 10 segundos, muita gratidão, recebam o meu amor e eu tenho certeza que nós vamos vencer essa batalha aí.